E aí pessoal, tudo certinho? Tudo na paz? Sejam muito bem-vindos a mais um Bom Dia Trader aqui no canal do Clube Tips. Eu sou o Ale e hoje a gente vai falar dos jogos do sábado, dia 16 de abril de 2022. Bora lá? Vamos ver as nossas partidas, os jogos que nós selecionamos para trabalhar. Antes de partir para os jogos, eu vou pedir para você se inscrever aqui no canal, caso você não seja inscrito, deixar o seu like aí para que o nosso vídeo chegue para mais pessoas. A gente está ainda se estruturando, está se organizando para trazer o Bom Dia Trader aqui para vocês com maior frequência. Por enquanto a gente vai fazendo aos finais de semana, mas em breve vamos ter novidades aí, vamos ter vídeo aí todos os dias subindo no canal aqui. Esse vídeo também é patrocinado pela Betfair. Se você não tem conta na Betfair, vai ter um link aqui embaixo para você criar sua conta. E a Betfair é onde a gente faz o trade. A Betfair é a maior exchange do mundo. Quem vai trabalhar ao vivo não tem lugar melhor do que a Betfair para trabalhar. Então, a gente selecionou aqui os jogos que a gente viu maiores possibilidades, os jogos de melhor qualidade para a gente trabalhar dentro das nossas estratégias. E a gente começa logo cedinho, às 7h30 da manhã, com Cagliari e Sassuolo. A gente tem aqui um Cagliari numa situação bastante complicada, bastante perigosa. Uma coisa que eu gostaria de alertar vocês, pessoal, a gente está chegando nas últimas rodadas dos campeonatos na Europa, que nem aqui na Itália, por exemplo, a gente tem até a rodada 38, temos muitos clubes já com 32 jogos, faltando aí 18 pontos por jogar, né? Então a gente tem que começar a ficar bastante atento nos times que ainda tem algo a disputar. No caso aqui, para essa partida, a gente tem um Cagliari ainda lutando bastante para fugir da zona de rebaixamento, aqui da zona de relegation. E o Sassuolo é um time que já não tem muita aspiração, está a 9 pontos de conseguir uma vaguinha aí numa competição europeia, na Conference League, mas é um time que joga solto, que ataca bastante, que tem dificuldades defensivas, então eu gosto bastante de trabalhar em jogos do Sassuolo por conta da possibilidade de termos vários gols. A gente tem aqui no time do Cagliari o João Pedro como o principal jogador, é o goleador do time aí. E no Sassuolo a gente tem o Berardi, que talvez seja um dos melhores jogadores até do campeonato aí, um cara que faz a diferença dentro desse time do Sassuolo, jogador de seleção italiana. O Scamacca, um cara que marca seus golzinhos aí também. São dois jogadores para a gente ficar atento. O Cagliari jogando em casa, a gente tem um time que faz mais ou menos um gol por jogo aí e sofre mais gols do que marca. Quanto ao Sassuolo jogando fora, é um time que marca e sofre bastante gols aqui, ó, tem mais de 2 gols marcados por partida. Então, como eu falei, é um time que joga para frente, mas que deixa suas brechas lá atrás. Curiosamente, no enfrentamento entre as equipes, a gente tem a maioria dos jogos aí com menos de 2,5, porém o ambas marcam bastante, tem números aí bastante que nos agradam bastante. Aí, 5 dos últimos 6 jogos entre eles, nós tivemos ambas marcam. O Cagliari tomou gol nos últimos 8 jogos e o Sassuolo costuma ganhar essa partida, ser o primeiro a marcar. O que eu marquei aqui pra gente, galera? Vamos lá para Betfair para a gente ver as odds. Gol no primeiro tempo é algo que me agrada. O Sassuolo é um time, como eu falei, que joga para frente, e o Cagliari tem necessidade de
de marcar seu gol aí. O Cagliari vem para a partida jogando em casa, tem que fugir daquela zona de rebaixamento. É um time que precisa muito do resultado e não deve se limitar a se defender. Então, a necessidade de vitória do Cagliari é bem maior aqui dentro dessa partida, já que o Sassuolo é meio de tabela ali, não tem muito para onde correr. Um gol no primeiro tempo, então aqui, caso as duas equipes estejam atacando, caso o jogo esteja corrido, é interessante. Outro mercado interessante para essa partida é o ambas marcam sim, está começando com 1,50 aqui, se a gente não tiver gols já no começo do jogo, essa odd tende a subir aqui, a hora que ela bater ali por volta de 1,70, 1,75, ela já fica bem interessante. E caso o jogo se arraste empatado ainda no primeiro tempo, termine o primeiro tempo empatado, tem uma estratégia para começo do segundo tempo, quando é jogo bem parelho, dessa forma aqui, ó, que a gente tem as odds próximas das duas equipes aqui, que é o LTD, o lei ao empate. Então, no começo do segundo tempo, essa odd aqui vai estar bem mais baixinha do que está aqui. Entrar lei ao empate esperando o gol de uma das duas equipes aí é um mercado que eu gosto de trabalhar. Então, em resumo, gol no primeiro tempo, ambas marcam, caso as duas equipes estejam atacando. Se o Sassuolo sair na frente, o ambas marcam, acaba tendo um pouco mais de valor, penso eu, porque o Sassuolo ele costuma tomar gols, e o Cagliari, se sair na frente, eu acredito que vai tentar se trancar e fechar a casinha lá. A gente talvez tenha um jogo mais under, caso o Cagliari saia na frente. O Sassuolo saindo na frente, acredito eu que o jogo se abre. O Sassuolo vai ter os contra-ataques aí à sua disposição e um Cagliari pressionando para tentar empatar esse jogo. Então, fica de olho aí nestes cenários. Às 10h30 da manhã, na Alemanha, a gente tem Dortmund e Wolfsburg. Aqui, a gente tem um Dortmund aí que está começando a se despedir do Haaland, é o que tudo indica. Ao final dessa temporada ele vai mesmo embora. A gente tem quanto que aqui são 34 jogos cada equipe, né? No campeonato, que a gente tem 18 times. Então a gente tem as últimas 5 rodadas do campeonato, talvez os últimos 5 jogos em que a gente vai ver o Haaland com a camisa amarelinha do Dortmund aqui. Vamos ver como vai ser essa janela de meio de ano aí. Mas é o que tudo indica, ele vai embora sim. Julian Brandt é um cara que a gente tem que ficar atento também. Um meia que chega bastante ao ataque. Marco Reus, veterano já que a gente já conhece. Pelo lado do Wolfsburg, a gente não tem tantos destaques assim. O Wolfsburg, infelizmente, não fez uma boa temporada esse ano. O Max Kruse, que veio do Union Berlin, é um goleador aí, um cara para a gente ficar atento. Aqui a gente tem o seguinte, faltando 5 rodadas aí, a gente tem 15 pontos em disputa. Ainda é possível o Dortmund chegar no Bayern, mas é muito difícil, muito complicado. Eu diria que nem o Dortmund mais acredita nisso. E o Wolfsburg também conseguiu dar uma descolada lá de baixo. Então, assim, é um jogo onde a gente tem uma equipe do Dortmund que marca muito gol, mas que tem que se mostrar interessada no jogo. É um jogo para a gente ficar bastante atento em como essas equipes vão entrar em campo, se já estão só esperando o campeonato acabar para entrar em férias, se ainda estão mostrando interesse. Eu acredito que o Haaland vai querer fazer bons jogos aí para se despedir por cima e para conseguir um contratão bacana aí com qualquer outro time. Então é bom para ele sempre estar atuando bem. Esse é um jogo
em que o Dortmund é favorito, então eu acredito que se o Dortmund tiver interesse na partida, ele vai se dar bem nessa partida. Vamos lá ver as odds, como que a gente está. A gente tem um Dortmund começando com 1,58. Para mim é uma odd bastante interessante para trabalhar num back Dortmund, principalmente no primeiro tempo aí. Observando, é lógico, se o time vai estar na pegada para decidir esse jogo logo. Se isso acontecer também, se o Dortmund vier para o jogo já esperando definir o jogo logo no começo, logo no primeiro tempo, o Dortmund é um time que costuma marcar bastante gols no primeiro tempo. Então esse over 0,5 HT aqui pode ser interessante, caso a gente chegue até uns 20, 25 minutos aí sem nenhuma das equipes marcar, essa odd aqui já vai estar bacana para a gente. Mas o mercado que eu vejo como principal para esse jogo aqui, caso se confirme em campo, caso o Dortmund realmente consiga aplicar sua superioridade diante do Wolfsburg, é esse back Dortmund. O terceiro jogo do dia, às 1h30 da tarde, na Itália, a Juve enfrentando o Bolonha. A gente tem uma Juve aqui com o Dusan Vlahovic, que vai enfrentar o Brasil na Copa, sérvio, vice-artilheiro do campeonato. O Ciro Immobile marcou 3 gols no último fim de semana e passou o Vlahovic na artilharia do campeonato. O Immobile está com 24 gols e o Vlahovic com 22, então tem uma disputa bacana aqui, que é bastante interessante para o jogador, ainda mais um cara só de 22 anos aqui, conseguir terminar o campeonato como artilheiro. Eu acho que ele vai fazer o possível aí para atingir essa marca. A gente tem um Paulo Dybala, que também faz a diferença dentro da equipe, outro cara que está aí com fortes rumores de que vai deixar a Juve. Então a gente pode estar vendo os últimos jogos do Dybala aí com a camisa da Juventus. Pelo lado do Bolonha, a gente tem 2 atacantes que eu gosto bastante, o Arnautovic e o Musa Barrow. Muita atenção com a velocidade do Barrow em contra-ataques, caso a Juve esteja pressionando bastante, que é o que eu acredito que vai acontecer. A gente tem que ficar sempre atento se a Juve não está deixando espaço para os contra-ataques do Bolonha, em especial com o Musa Barrow, que é um atacante bastante rápido. No campeonato aqui, a Juve está a 6 pontos do líder Milan. Ainda dá, mas a derrota para a Juve contra a Inter de Milão foi um balde de água fria aí nas pretensões ao título da equipe de Turim. A gente tem aqui faltando 6 rodadas para a Juve, 6 jogos, 18 pontos. É possível ainda brigar por alguma coisa aqui, pensar em título, não sei. A Roma está a 5 pontos, então a Juve tem que tomar conta também dessa classificação para a Champions League aqui. Então a Juve ainda tem algum interesse nessa partida, ainda mais jogando dentro de casa contra um Bolonha que não vem bem, ganhou a última partida, mas vinha de resultados bastante oscilantes aí. Eu acredito que a Juve vá para o jogo sim para buscar essa vitória aí diante de um adversário que não é tão assustador assim. O Bolonha costuma tomar gols em todos os confrontos aí contra a Juve ganhou os últimos 12 jogos, porém a gente não costuma ter jogos over não, tá? O que a gente tem aqui para essa partida, a gente pode ver aqui que a Juventus
vem oscilando, ganha, perde. A gente tem aqui jogos da Champions, onde a Juve já foi desclassificada. Falando mais especificamente do campeonato italiano, vinha numa sequência muito boa aqui, até o balde de água fria, como eu falei para vocês aqui, que foi a derrota para a Inter. Se a Juve tivesse ganho esse jogo aqui, ela ia para as cabeças em busca do título aí, com muita força. O Bolonha, por sua vez, como eu falei, vem oscilando bastante, ganhou o último jogo em casa da Sampdoria. Para esse jogo a gente tem uma odd da Juve começando com 1,37. Isso aqui, gente, é um jogo para um back Juventus. Eu acredito que a Juve vem para garantir seus pontos aí, se manter lá em cima, tranquila, dentro da zona de classificação da Champions League. Se os times da ponta derem uma bobeira muito grande aí e começarem a perder pontos nessa reta final, ela ainda sonha com o título, mas já está bastante difícil. Eu acho que é muito mais uma manutenção lá em cima como um dos classificados para a Champions. A odd começando em 1,37 aqui é acompanhar e ver se a Juve realmente vai querer ir para cima, definir esse jogo logo, se o Vlahovic vai estar no apetite de marcar seus gols aí e a gente entrar num back a Juventus aí, esperando que ela defina logo essa partida, a gente tentando pegar um gol da Juve aqui. Então, um jogo para back a Juventus, uma odd que para trabalhar back no primeiro tempo, ela está ali próxima do limite onde eu trabalho. Eu não costumo trabalhar odds abaixo de 1,30, então aqui com 1,37 já dá para fazer uma entrada aí. A minha estratégia de back é focada no primeiro tempo, observando se o time realmente está impondo a sua qualidade diante de um adversário mais fraco como é o Bolonha, e entrando aí com uma odd um pouco mais alta para pegar um retorno um pouco maior. Beleza? E o último jogo que eu selecionei para este sábado é em Portugal, o jogo entre Porto e Portimonense. A gente tem um Porto aqui buscando aí nas 5 últimas rodadas consolidar seu título, já abriu 6 pontos aqui do Sporting e tem tudo para se sagrar o campeão esse ano, enfrentando um Portimonense que já não se assusta tanto com a zona de rebaixamento, o time já está mais tranquilo, não deve ter grandes pretensões dentro dessa partida de vencer o Porto fora de casa. Claro que todo mundo quer vencer, mas seria uma derrota caso aconteça já dentro do previsto aí. A gente tem jogos over no enfrentamento entre essas equipes, com o Porto vencendo os últimos 7 jogos aí, sendo o primeiro a marcar em 5 dos 6 últimos jogos contra o Portimonense, e o Portimonense sofrendo gol do Porto nas últimas 14 partidas aí. Então é um jogo que claramente pende a favor do Porto. A gente vai para as odds aqui e não temos odds para trabalhar num back. O que eu separei para essa partida, que eu acredito muito, é um 0,5 HT. Acredito no Porto já querendo definir esse jogo logo de início, logo no começo. Se a gente tiver aí uns 20 minutos sem gols, essa odd aqui já começa a ficar interessante e é um jogo onde a gente pode pegar um gol do Porto aí a partir dos 25, 30 minutos do primeiro tempo, num 0,5 HT. Beleza?
Esses foram os principais jogos aí, os jogos que a gente selecionou para esse sábado. Lembrando que a gente aqui no Clube Tips procura ser o mais certeiro possível, selecionar só aqueles jogos que a gente realmente vê valor, onde a gente vê uma possibilidade grande de que aconteçam os cenários que a gente planeja. Muito cuidado, como eu falei, a gente está partindo para a reta final dos campeonatos, então a gente já tem muito time largando mão do campeonato, sem muita pretensão, sem muito o que disputar, e a gente tem muito time brigando por título e outros bastante desesperados que podem trazer bastante oportunidades. Os times que estão lá embaixo, a gente tem que sempre ficar atentos. Quando eles estiverem perdendo, eles podem se lançar de forma desordenada e a gente ter bons cenários para gols. Então aqui a gente fica sempre atento aí, selecionar bem os jogos, prestar bastante atenção nos times que ainda tem algo a disputar, procurar trabalhar nos jogos de equipes que a gente conheça, para a gente conseguir ver ali durante a partida se o time está mantendo aquele padrão que a gente já conhece ou se ele já meio que largou mão do campeonato e tá jogando bem mais descompromissado. Então, muita atenção nessas retas finais dos campeonatos da Europa. Por outro lado, a gente tem campeonatos aqui no Brasil recomeçando aí. Estamos aguardando as primeiras rodadas, observando bastante os times para eles começarem a entrar na nossa lista aqui. Beleza, galera? Não esquece de deixar seu like aqui, caso você tenha gostado das nossas análises aí, para fortalecer, para que a gente consiga chegar em mais pessoas e cada vez consiga ir subindo mais vídeos aqui, a gente fazendo essa troca aí, a gente dedicando o nosso tempo e a nossa energia aqui nas análises e nos vídeos para vocês. E em troca vocês deixam aquele like pra gente aí. Beleza? Um bom sábado, bons jogos a todos aí, um bom trade, muitos greens. E esse é o Clube Tips. Somos poucos, mas somos bons.